Você que está precisando desse afago do Senhor, então dá um amém, dá um glória a Deus, porque quando nós dizemos graça e paz da parte do nosso Senhor, é essa paz que excede todo entendimento que estamos profetizando sobre a vida de cada um de nós. E essa paz vai alcançar a minha, a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beleza? Esse povo que está aqui está feliz? Mesmo em meio à luta, a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar alegre. Sabe por quê? Sabe qual é a razão disso tudo? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu costumo pensar que o vencedor é aquele que percorre uma carreira por um troféu. Mas aquele troféu, obviamente você correu aquela carreira, alcançou aquele troféu, isso não significa que esse troféu ficará a perdurar para você para sempre, não. Porque passou aquele momento, vem uma nova competição e outra pessoa vai competir novamente para poder alcançar aquele título. E aquilo que você ganhou se tornou passado. E o passado só fica para a história. Ou para trás, como o pastor falou, só fica para trás ou só fica para a história. Mas aquele que é mais que vencedor, nós conseguimos e alcançamos uma coroa que não vai ficar para a história, mas vai perdurar para toda a eternidade, porque essa coroa nós alcançaremos na glória com Cristo Jesus. Porque essa é a diferença do vencedor e do mais que vencedor. Então nós somos mais que vencedores. A carreira que a gente percorre, ela vai ficar para todo sempre. A coroa que nós alcançaremos, ela vai ficar até a eternidade, em nome de Jesus. Porque essa coroa ninguém pode roubar de você, porque ela é sua, ela foi dada por Cristo Jesus, ela foi comprada por um alto preço, por um preço de sangue, por aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e vive está, amém? Então não deixe as situações, as circunstâncias tentar te abater, porque lembre-se sempre disso. Eu costumo sempre na minha vida trazer que quando vem aquele espírito dizendo para nós: você é um derrotado, você é um perdedor, você não vai alcançar, você não pode, você não é isso, você não é aquilo, eu lembro para ele que o seguinte: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Cristo me garantiu a vitória. E lembro também do futuro dele, que já foi decretado, que é viver na eternidade, no sofrimento eterno, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele tenta nos afundar, tenta nos colocar no fundo do poço, hein, diácono? O inimigo, ele tenta nos afundar, mas sabe por que ele sabe disso? Porque ele já sabe que o futuro dele é de destruição. Então o máximo que ele pode fazer de querer levar pessoas para ele, ele tenta ganhar na sugestão. Mas lembre-se disso, nós somos mais do que? Nós somos mais do que? Nós somos mais do que? Vencedores em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus por isso, aleluia. E a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração é justamente falar sobre a igreja. Quero estudar ou trazer à tona aqui alguns conceitos sobre igreja. Porque quando nós pensamos em eclésia, né, e essa palavra é uma palavra revelada, né, eu compartilhei até com o Ministério de Música no domingo, é uma palavra revelada que o Espírito Santo trouxe a nós. Quando nós pensamos em eclésia, a gente às vezes tem alguns conceitos próprios, alguns conceitos que nós então colocamos na nossa mente e no nosso coração, quando nós pensamos no conceito de igreja. E o primeiro conceito que nós temos quando pensamos em igreja, que nós pensamos como instituição, ou como nós pensamos nesse local físico. Porque nós sempre temos o conceito de dizer: ali é a igreja, não é verdade?
Não é verdade? Nós sempre, quando olhamos para isso aqui, nós pensamos, ali é a igreja. Estou errado ou estou certo? Não é uma coisa que sempre vem no nosso coração? Então, o que nós vamos aprender nessa noite é que esse conceito, quando nós pensamos, ali é a igreja, é um conceito que vem através da religiosidade, da religião para nós. Porque eu quero trazer para vocês, e eu vou mostrar através da palavra de Deus, através da revelação escrita, né, que o Espírito Santo então nos destrincha para que a gente venha ter entendimento acerca da palavra, porque a revelação do que está escrito só pode ser discernida através do Espírito Santo. Então nada mais é, aquilo que eu vou estar trazendo é que veio discernido através do Espírito Santo para a minha vida, e quero compartilhar com vocês nessa noite em nome de Jesus. Então esse conceito que nós pensamos de igreja, que nós quando consideramos a instituição física de igreja, é um conceito que vem através da religião. Porque através, quando nós pensamos nessa palavra que vem do hebraico eclésia, a gente pensa em igreja, a gente pensa nesse templo físico. Só que esse local físico não é igreja. Aí você deve estar pensando, o Alan enlouqueceu. O Alan ficou doido. Como isso aqui não é igreja? Não, esse local é um templo. Um templo que foi consagrado para adoração ao Deus vivo. Porque esse local só se torna igreja. Só se torna igreja quando tiver 2 ou mais. Que é a representação do corpo de Cristo. Onde tiver 2 ou mais em meu nome, ali estarei. O corpo só pode ser formado se tiver 2 ou mais. E essa palavra eclésia e koinonia, que significa comunhão, só pode ser estabelecida com o ajuntamento de pessoas, ou dos santos em Cristo Jesus. Porque eu estava até compartilhando com o Ministério de Música, esse local, quando nós não estamos aqui, ele é um templo. Mas quando nós estamos aqui agora, exatamente nessa quarta-feira, nesse momento, isso passou a ser igreja. Porque nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Aí é a noiva de Cristo. Porque quando a palavra de Deus fala que Cristo veio para buscar a sua noiva, a sua igreja, Ele veio para buscar quem? O templo físico? Não, Ele veio para nos buscar. Amém? Até aqui todos estão compreendendo? E na palavra de Deus, que nós vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, não poderia ser outra palavra, né? A pensar o princípio de como veio a formação da igreja de Cristo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 13. Se puder colocar no telão, por favor, também, nos ajuda para que as pessoas possam estar acompanhando. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e cumpriu-se o dia de Pentecostes. Fala assim, Pentecostes. E estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Tu vê que nesse momento que fala que estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Em outras versões vem falando que estavam todos concordantemente no templo. Amém? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Fala, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que está debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus, falar da grandeza de Deus. E todos maravilhavam e estavam perplexos, dizendo um para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Então a gente vê aqui através desse texto, deixa eu só beber uma água aqui, gente. A gente vê através desse texto aqui o cumprimento de uma profecia que já estava estabelecida, já tinha sido dita por Joel. E a partir desse momento, quando estavam todos reunidos para a festa do Pentecostes, a festa do Pentecostes era uma festa que era comemorada pelos judeus, e estavam todos reunidos, não só judeus, mas outras pessoas de outras religiões iam até Jerusalém para comemorar essa festa. Por isso que a gente vê descrito aqui que havia pessoas de todas as partes, de todas as religiões, que estavam concentradas em Jerusalém para comemorar o dia de Pentecostes. Porque o dia de Pentecostes não era simplesmente um movimento, como a gente ouve falar de hoje, movimento pentecostal, mas era uma festa comemorada pelos judeus, que é comemorada até hoje. Só que naquele momento havia de se cumprir o que fora dito pelo profeta, que era o derramamento do Espírito Santo. Porque até o momento existia o templo e as pessoas que ali estavam iam para então cultuar, mas aquele momento ainda não tinha estabelecido a eclésia, a igreja de Cristo. A igreja ainda não tinha sido formada. Esse momento de coinonia, de comunhão, dos ajuntamentos dos santos em Cristo ainda não tinha sido estabelecido. Mas a partir desse momento, então, que se cumpriu o que estava escrito por Joel. Então, quando estavam todos reunidos naquele momento, depois de Jesus Cristo ressuscitar dos mortos, depois de Jesus Cristo dar a orientação ainda aos discípulos, que nesse momento, e quando ainda não aconteceu esse momento, eles eram discípulos de Jesus, mas a partir da descida do Espírito Santo, quando todos foram cheios do Espírito Santo, aqueles que estavam com Jesus foram então determinados e foram formados apóstolos, agora apóstolos de Jesus Cristo. Então ali começa a se estabelecer essa igreja, ali começa então a formação de algo que já estava no coração de Deus, porque a partir daquele momento, então, foi estabelecido, foi descido sobre nós, foi descido sobre aquele povo que ali estava, o Espírito Santo. Porque antes desse momento havia uma separação do homem e Deus. Tanto que no relato da história, se a gente pegar os evangelhos e a gente ler, a gente vê que nesse momento, para então se achegar ao Deus, era necessário o quê? Um sacerdote, para que pudesse levar todas as nossas petições diante de quem? De Deus, porque havia separação do homem e Deus. Essa comunhão tinha sido quebrada pelo pecado. Mas o pecado de quem? O pecado que aconteceu pela desobediência, que está lá em Gênesis, que Adão e Eva cometeu. Tanto que havia no templo um lugar que era um lugar onde só o sumo sacerdote poderia entrar, que era o Santo dos Santos. Havia um véu que separava esse pedaço do templo, só o sumo sacerdote ali poderia entrar.
o povo não tinha acesso. Mas a partir da morte e ressurreição de Cristo Jesus, a Bíblia nos relata que então, quando Cristo ressuscitou, quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de ponta, cima a baixo, e essa separação já não havia mais. E a partir desse momento, agora que então o Espírito Santo veio até o homem, agora que o Espírito Santo desceu o homem pôde nesse momento agora ter um livre acesso a Deus. Então agora a partir desse momento, que esse livre acesso, foi estabelecida a igreja de Cristo. Foi estabelecida a igreja de Cristo. O cristianismo primitivo é uma etapa da história do cristianismo. Ela começou nesse século I, que se inicia após a ressurreição de Jesus Cristo. Até aquele momento eles viviam através da Torá, do Pentateuco, através da lei. Era o que eles seguiam pela religiosidade. Mas agora há uma nova dimensão, uma nova história sendo escrita, um novo momento, uma nova caminhada que começa a partir desse momento do estabelecimento da igreja de Cristo Jesus. E naquele momento é interessante, por isso que eu pedi para vocês repetirem comigo. No versículo 2 fala que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso. Só que outra situação que a gente pensa, que nesse momento, e que então agora esse momento, essa ligação do homem com Deus, e quando a gente lê esse momento, eu já vi muitas pessoas até dizerem, que naquele momento a casa se encheu de um vento. Só que a Bíblia relata, não teve vento nenhum. Pescaram? Não houve um vento nenhum ali naquele momento. Houve um som, como de um vento veemente impetuoso. Em Apocalipse diz que a voz do Senhor, a voz de Jeová, é como a voz de um trovão. Quantos já ouviram um trovão? É algo muito estrondoso. E esse vento veemente impetuoso, eu não sei se vocês também já viram um vento veemente impetuoso, mas o vento, quando ele é muito forte, ele também faz um som muito estrondoso. Então o som que aconteceu ali naquele momento, é relatando como um som da voz do Todo-Poderoso, que encheu toda a casa. Porque era a forma que o autor que escreveu o texto, de demonstrar o que aconteceu, foi como um som de um vento veemente impetuoso. Porque o vento, quando ele é forte, ele bate no edifício, ele bate nas estruturas, ele assovia, ele grita, ele faz um som estrondoso. Então o Espírito Santo, quando encheu a casa, a voz do Todo-Poderoso ecoou e bradou naquele lugar. Porque a cultura que agora estava sendo estabelecida naquele ambiente, já não era mais uma cultura terrena, agora a cultura do céu está ali. A cultura do céu estava ali agora. Agora o Todo-Poderoso estava na casa. Agora sim, Deus se faz presente. Já não há mais separação. André, você não está só, Deus se faz presente. Que esse som brade na sua vida. Que esse som que traz a cultura do céu esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E a vida de todos nós. E algo que o Espírito Santo nos revelou naquele domingo, que o problema que nós estamos pensando como um Deus, porque nós olhamos e aprendemos que Deus é Pai, e a gente pensa que Deus como Pai, que Ele vai chegar diante de nós, com uma voz doce, mansa e agradável,
nós esperamos muito dessa voz. Tanto que nós estamos sendo enganados por vento de doutrinas, porque estamos ouvindo muitas vozes doce e mansa. Só que a Bíblia traz que a voz do Todo-Poderoso não é doce e mansa. A voz do Todo-Poderoso é uma voz forte, é uma voz única, é que não tem igual. E a gente pode ver descrito através da palavra. Por isso que eu falo que a revelação da palavra ela só pode vir quando pelo Espírito Santo, porque o que não vem do Espírito Santo traz enganação, heresia e não edifica a casa. Mas não espera uma voz doce e mansa, porque essa voz pode ser de qualquer um menos Deus Todo-Poderoso. Porque quando a cultura do céu chegou até esses homens, eles ouviram um som estrondoso. Era Deus bradando naquele lugar. João, quando tem a revelação, ele diz que a sua voz é como um trovão. Então, que voz você está ouvindo? O que você está ouvindo nos seus ouvidos? Pense nisso. Quer ter experiência com Deus? Deixa Deus ser Deus. Não cria seus deuses. Não formata os seus deuses. Deixa Ele ser o Deus. Deus. E esses homens então experimentaram isso, e quando esse som adentrou a casa, então eles perceberam, e a casa foi cheia da presença de Deus. Então viram por eles línguas como repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Porque se Deus está na casa, nós seremos cheios, porque não tem como Deus estar e a gente sair vazio. Porque se Deus bradar, se Deus está aqui rugindo nesse lugar, você vai sair cheio do Espírito Santo. Porque o sentido de igreja é o sentido de nós termos a percepção de alguns conceitos que nós temos que mudar, que nós temos que tirar a religiosidade entranhada dentro de nós, aquilo que nos ensinaram, que veio de homens, porque isso aqui é um templo. Igreja é quando nós estamos aqui, e quando nós estamos aqui, Deus se faz presente, e quando Deus se faz presente, maravilhas e sinais e prodígios acontecerá. Acontecerá, porque não tem como ser diferente. E alguns conceitos que a gente tem que perceber e entender, que para que eu possa fazer parte do corpo de Cristo e ser essa igreja gloriosa que estará no céu com Cristo, eu preciso mudar algumas coisas dentro de mim. Outra coisa que eu compartilhei, que veio através de revelação de Deus, e eu quero compartilhar também com vocês, que uma das coisas mais fáceis, quando as pessoas dizem que eu sou igreja, eu faço parte da igreja, uma das coisas mais fáceis que tem, é quando nós só temos a ótica de poder olhar à frente. Porque quando eu estou olhando à frente, a única questão que os meus olhos veem é quem está diante de mim, não é verdade? É quem está diante de mim. E quem está diante de mim, na minha percepção, sempre vai ter o conceito de olhar: poxa, fulano não é legal, Beltrano dá uma mancada aqui, rapaz,
É ou não é uma verdade? Se ninguém nunca passou por isso, eu vou dizer para você, Deus vai te arrebatar hoje. Porque é uma coisa da nossa natureza. Os nossos olhos nos fazem juízes. Porque uma das coisas mais fáceis, se eu sou igreja, é eu olhar para frente para quem está diante de mim. Eu, como nesse momento, pela misericórdia de Deus, me permitiu estar sendo aqui comunicador do Evangelho de Cristo, comunicador da verdade. É muito fácil eu estar aqui numa bancada e estar aqui olhando para vocês, dizendo, faça isso, é aquilo e aquilo, se eu não olhar para dentro de mim. Porque quando nós olhamos, quando nós temos o conceito de igreja entranhado dentro de nós, ele nos faz olhar para dentro, fazer uma introspecção. A introspecção nos faz olhar quem nós somos. Porque para que eu possa ser igreja, eu preciso ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Para que eu possa ser igreja, eu tenho que negar a mim mesmo. Para que eu possa ser igreja, para que eu possa alcançar o céu, não é somente olhar para frente e começar a cantar, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Porque se quer ser igreja, primeiro precisa morrer. E o segundo, que é o que é mais difícil, para a gente pensar em ser igreja. E quando veio essa revelação que o Espírito Santo me trouxe através desse conceito, porque mostrou assim, a igreja primitiva, para que pudesse acontecer isso, eles tiveram que viver isso. O Espírito Santo vem me trazendo a revelação, e quando é uma verdade que mexe dentro de nós, é aquela coisa que machuca, porque nos começa a mostrar o quanto nós somos podres. Porque quantos já ouviram, aquele que quer vir após mim, toma a tua e siga. Só que a religiosidade, a religião nos ensinou que cruz, não, a cruz foi de Jesus. A cruz, diácono, é de Jesus. Eu vou tomar a cruz de Jesus e vou seguir a Jesus. Só que quando nós analisamos e nos aprofundamos, a cruz não é de Jesus. Se você pegar e estudar a história romana, cruz era um instrumento de dor e sofrimento. Era um instrumento de tortura para a penalidade máxima romana de sofrimento, para o mais miserável, para aquele que era pena de morte, de sofrimento, era a cruz. E quando Jesus está falando assim, aquele que quer vir após mim, toma a tua cruz. Mas sabe o que as pessoas pensam, diácono? Toma a tua cruz, pensa que Jesus vai pegar e vai colocar no ombro. Porque a religião acha que vai vir isso. Mas quando ele fala toma, pegar, se abaixar, colocar, levantar com peso, está disposto a carregar. Ninguém vai colocar para você, se você não tomar atitude de pegar. E se você não pegar, você não pode ir após Jesus. É preciso baixar, porque enquanto eu estiver de pé, eu não consigo pegar. Aleluia. Então todos os meus conceitos precisam ser destituídos, para que eu possa me tornar igreja. A igreja primitiva, eles viveram isso, porque eles receberam Jesus assim que Jesus então ressuscitou, né? Ele teve encontro com Maria, e Madalena falou, vai e avisa eles, manda eles irem para a Galileia, que eu estarei lá, estarei com eles.
E Jesus dá todas as diretrizes para então os discípulos então possam fazer. E sabe por que eles fizeram isso? Sabe por que eles alcançaram essa plenitude? Porque eles, desceram. E todos concordantemente permaneceram em oração, jejuando e buscando ao Senhor, clamando. Eles realmente morreram, largaram tudo, para que pudesse viver para o Senhor. Porque se nós não descermos, não somos capazes de subir. Não somos capazes de subir, se não descermos. Se não descermos para pegar a nossa cruz, não somos capazes de subir. Então aquela igreja teve essa experiência ali, de viver esse momento. Então todos foram cheios do Espírito Santo, porque realmente eles entenderam o que era necessário para que eles pudessem se tornar igreja. Porque se eles não tivessem entendido, eles não teriam vivido essa experiência com Deus, eles não teriam tido essa experiência de ter essa cultura do céu bem diante deles. E o texto vem dizendo que quando então aconteceu ali, todo esse momento, que a casa foi cheia, então que todos ali foram cheios do Espírito Santo, E a Bíblia vem dizendo nesse mesmo texto do capítulo 2, que muitos sinais e maravilhas foram vistos por eles. O que nós fazemos, muitos de nós querem ver sinais e maravilhas e prodígios. Muitos de nós estão querendo ver Deus fazer, muitos de nós estão querendo ver Deus agir. Mas para que Deus possa agir na nossa vida, para que Deus possa operar um milagre, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A nossa casa tem que ser habitável para o Senhor. Por isso que se nós não descermos, Ele não é capaz de vir. Ele não vem. Ele não vem. Porque aquele que quer ir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Se não tomou, não seguiu ainda. E se não seguiu, não é cheio. E se não é cheio, é convencido, não convertido. Porque o discurso convence, mas o convertido, ele é nascido de Deus. Ele é nascido de Deus. Ele vive para Deus. Ele ouve Deus. Ele obedece Deus. Ele ama Deus. Ele adora Deus. Ele não cria deuses. Ele não cria altares para outro que não é o Deus Todo-Poderoso. Porque nós temos ídolos, nós estamos criando ídolos, nós estamos criando altares que não é para o Senhor. Porque quando nós olhamos pela religião e falamos que isso é igreja, para muitos de nós isso se torna apenas um clube, onde eu falo ali porque eu gosto de fulano, porque eu gosto de Beltrano, porque eu vou ouvir uma palavra. Mas o sentido disso aqui se tornar igreja, é eu vir para dar, é eu vir para descer, é eu vir para me humilhar, é eu vir para eu colocar o meu coração diante de Deus, é eu vir disposto a me sacrificar, independente se eu vou receber alguma coisa ou não. Eu importo pelo que Ele é e vou adorá-lo, mesmo na luta, na dor, no sofrimento, na tristeza, na angústia. Porque isso é a igreja do Senhor. Esse povo estava ali fazendo isso. Eles largaram tudo, porque ali tinham pessoas pobres que não tinham nada, mas ali também tinha empresários muito ricos. Eles, quando foram cheios do Espírito Santo, eles foram nascidos de Deus. Aqueles que tinham muito, vendeu o que tinha para repartir com o que não tinha nada, para que todos pudessem não padecer necessidade. Isso é a igreja que vai para o céu.
Enquanto nós não olharmos para isso, enquanto nós não fizermos essa analogia e fazer essa introspecção, de olhar para dentro de nós e ver o que está dentro de mim, qual é o meu conceito de evangelho, qual é o meu conceito de eclésia, nós não somos capazes de viver experiências como esses homens viveram. A nossa oração vai ser como um sino que tine. O meu louvor vai ser como somente uma música. Eu falo muito isso com os meus irmãos aqui. Não adianta eu só fazer som. Não adianta só colocar uma nota bonita. Se o Espírito Santo não estiver comigo para ministrar, se o Espírito Santo não estiver usando as minhas mãos para dedilhar, se o Espírito Santo não estiver usando os meus lábios para cantar, porque aquele que ministra para o Senhor, ele não é um cantor, ele não é um músico, mas ele é um profeta. E o profeta, ele muda o ambiente. O profeta traz a glória. O profeta traz o céu para a terra. Davi, quando tangia a sua harpa diante de Saul, o que acontecia? O espírito fazia o quê? Saíam. Não tem como ter uma adoração genuína e ter espírito maligno entrando nesse lugar. Porque uma das coisas que o diabo mais odeia é a adoração ao Deus vivo. Um altar onde tem fogo. Essa igreja tinha fogo. Qual a lenha você tem para queimar? Como está o nosso altar? Eu quero dizer que Deus, Ele está operando milagres nessa noite. Eu quero dizer que Deus está estabelecendo um marco na sua, na minha vida nessa noite. Algo novo está acontecendo nesse ambiente. Porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade que liberta é o Evangelho de Cristo Jesus, que está vindo para mim e para a sua vida nessa noite. E que em nome de Jesus, que nós possamos ser uma igreja gloriosa, assim como nós observamos aqui nessa igreja primitiva, onde foi o marco, o começo, onde começou a história do cristianismo. Assim possamos ser nós, mudar toda a realidade de uma nação, de um povo, de um bairro, toda uma realidade dentro da nossa casa. Que o Espírito Santo está me dizendo que casas aqui serão mudadas. Espírito de morte está saindo nessa noite. Espírito de morte está saindo nessa noite. Porque a casa será cheia. A casa será cheia. A casa será cheia. 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 Porque o Todo-Poderoso está bradando. Ele está fazendo separação da sua noiva. Ele não quer mais um povo que apresente shows ou palcos para Ele, mas Ele quer um povo que se curve e toma a cruz. E toma a cruz. Um povo que não se
preocupa com holofote, que não se preocupa com aplausos, que não se preocupa com reconhecimento, mas se preocupa com a glória de Deus. Sejamos nós esses, que a minha vida, a sua vida, seja brindada para que a gente reflita a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque essa igreja conclua assim, e conclua aqui, aquilo que o Espírito Santo até nesse momento mandou dizer, porque nessa igreja não tinha ninguém de espetacular, mas ele tinha uma coisa que era um diferencial. Ele tinha um coração quebrantado e contrito. Ele tinha um coração quebrantado e contrito. E isso faz toda a diferença. Salmos 51, um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Porque eles permaneceram concordantemente, unânimes em oração e na doutrina dos apóstolos. Amém? Guarde essa palavra no coração. Reflita sobre isso, sobre o conceito de igreja. E olha para dentro de nós e veja o quanto eu preciso mais do Senhor. E quando eu reconheço isso na minha vida, Deus, Ele derrama dele sobre nós, e nós seremos cheios. E quando nós somos cheios de milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e a gente vai ver o sobrenatural, o céu vai ser pequeno, vai ser tão baixo que a gente vai viver nessa cultura do céu aqui na terra. Isso não só vai ficar para nós, isso vai passar para outros. Porque os apóstolos assim aconteceram com ele. As pessoas eram curadas quando tocavam em Pedro, tocavam em Paulo, tocavam em João, eram curadas porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E eu profetizo que vocês sejam cheios do Espírito Santo, que as pessoas quando te tocarem sejam curadas, que as pessoas quando te tocarem em nome de Jesus sejam transformadas pelo poder do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Fiquem de pé. Já dá a salva de palmas ao Senhor.